Hoje nós veremos a conversão de Saulo, né? Quando Saulo / Paulo, Deus não trocou o nome dele, tá? Isso aí, não sei, inventaram isso. Saulo / Paulo é convertido pelo Senhor, né? Atos capítulo 9, versículo 1 até o 10. Diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Até o verso 10 do capítulo 9 de Atos. A gente tem aqui a chamada conversão de Saulo, e algumas coisas muito importantes a gente vai verificar nesse primeiro trecho. Depois eu pretendo avançar mais o trecho, né? Pelo menos a gente chegar até o verso 19 no mínimo hoje. Aqui fala primeiramente qual era o sentimento de Saulo, em relação à igreja no verso 1. O que Saulo sentia em relação à igreja no verso 1? Aqui fala, respirando ainda ameaças e mortes, né? A LTT vai traduzir por respirando para fora. Ele estava bufando. Bufando de quê? De raiva, de ódio, né? Em relação a quem? A igreja. Então ele estava respirando. O que ele motivava Saulo, o que motivava o Paulo, né? O que motivava o coração dele era poder fazer mal e prejudicar os discípulos do Senhor, né? Então ele vai, não satisfeito em perseguir os crentes de Jerusalém, ele pede agora que seja autorizado que ele persiga os crentes de outras cidades. Olha que coisa interessante, ele já ajudou a morte de Estevão, os crentes já foram dispersos, né? E agora ele vai ao sumo sacerdote e fala: olha, eu quero cartas para que eu vá até as sinagogas autorizadas lá em Damasco, que eu quero também perseguir os crentes em Jerusalém. Isso é interessante. Satanás, os inimigos da igreja, e aqui Saulo é o inimigo da igreja ainda, né? Eles não estão contentes em prejudicar apenas uma igreja. O objetivo deles é destruir todo o corpo de Cristo espalhado na terra. Então Saulo, respirando isso, ele vai até ao sumo sacerdote e pede autorização para uma missão. E qual é a missão de Paulo aqui? É fazer com que os crentes de Damasco também fossem perseguidos. E é interessante o verso 2, como é que naquele tempo a igreja era conhecida, né? Os do caminho, deste caminho. A designação dos crentes na época, né, não era igreja cristã, até porque o termo cristão só vai aparecer no verso no capítulo 11, era os do caminho. Por quê? Jesus falou que ele era o quê? O caminho. Então logo os crentes, eles seguiam o caminho, eles seguiam aquele que era o caminho, o próprio Jesus. Então aqueles que pertenciam a Jesus, o caminho, eram designados como os seguidores de Cristo. E aconteceu algo interessante quando o Paulo está indo a caminho de Damasco, né? No verso 3, chegou perto de Damasco. Qual era o objetivo de Paulo? Destruir os crentes de Damasco. Então ele estava pertinho de Damasco, e o que ocorre? Um grande brilho do céu, e Paulo cai em terra. Aqui o pessoal fica às vezes um pessoal mais purista. E a Bíblia não diz que Paulo estava de cavalo. Tudo bem, mas eu duvido muito que ele foi de Jerusalém a Damasco andando a pé, né? Possivelmente não pegou um Uber, né? Não deve ter pego o Uber, e talvez não tenha linha de ônibus naquela época para ele ir. Então a conclusão lógica é: ou estava de cavalo, ou estava de camelo, mas provavelmente estava
de cavalo. Então ele cai, e aí acontece algo interessante que muda a história do cristianismo. Porque se os apóstolos foram muito importantes para a igreja naquela região, Paulo é quem vai espalhar a mensagem cristã para o mundo. Né? Paulo chega à Espanha. Né? A gente pode argumentar, mas Tomé foi até a Índia. Sim, mas o cristianismo na Europa, ele foi muito mais importante, foi muito mais poderoso, né? Foi muito mais forte do que na Índia. Então, embora Tomé tenha chegado à Índia, sem o cristianismo na Europa, né, possivelmente não haveria cristianismo na América. Então, o cristianismo na Europa é muito mais importante. E aqui, Jesus faz uma pergunta para Paulo, verso 4. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui é um ponto interessante. Paulo nunca empreendeu nenhuma perseguição física à pessoa de Jesus. Nós nem sabemos se Paulo chegou a ver Jesus antes de Jesus morrer e ressuscitar, né? Mas Paulo perseguia quem? A igreja. E ao perseguir a igreja, Jesus fala para Paulo que ele estava perseguindo o próprio Cristo, né? Aquela expressão diabólica, eu amo Jesus, mas não quero nada com a igreja, e sai da boca de Satanás esse negócio. Por quê? Porque para Jesus perseguir a igreja é perseguir Jesus. Logo, para Jesus odiar a igreja é odiar quem? Odiar a Cristo. Não ter comunhão com a igreja é não ter comunhão com Cristo, né? Ali em 1 João capítulo 1, verso 7, vamos abrir. 1 João, verso 7, capítulo 1, verso 7, a gente vai verificar uma informação muito importante sobre isso. Lembremos, Paulo está perseguindo a igreja, e Jesus fala que Paulo está perseguindo ele. Você está me perseguindo, Paulo. O verso 7 de 1 João, capítulo 1. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, se estamos na luz, temos comunhão com quem? Uns com os outros, e o sangue de Jesus purifica todo pecado. É muito improvável que um cristão não tenha comunhão com a igreja local. Isso é até um dos motivos em relação que eu acho que a ceia restrita é o melhor meio. Por quê? Porque a ceia é a comunhão da igreja local. As pessoas acham que a ceia é um serviço público, uma entrega de sopa, e vem aqui, eu vou tomar e deu, acabou. Mas a gente observa aqui em Atos capítulo 9, no verso 4, que ao perseguir a igreja, Paulo estava perseguindo a Cristo. E a primeira pergunta que Paulo faz para Jesus qual é? O que você pode fazer por mim? Não. O que Paulo fala para Jesus? E ele diz: quem é Senhor? Quem o Senhor é? Porque ele está no caminho, né? Tem a música Caminho do Deserto, né? Está lá no caminho, e ele escuta uma voz e fala: quem é Senhor? Porque ele entendia, como estudioso que era, que essa voz só podia ser uma voz divina. Ele fala: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Novamente o Senhor Jesus faz o que? Ele reafirma que a perseguição é contra ele. Por isso que eu falo, não fiquem temerosos com o futuro da igreja. Porque toda perseguição empreendida contra a igreja, ela é uma perseguição contra Jesus. E Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então a igreja vai prevalecer. E aqui tem algo interessante. O que a gente vê no verso 5, Jesus fala algo para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É uma antiga expressão aramaica, um provérbio aramaico, que dá a ideia de uma tentativa que só causa dor. Então o que a gente entende aqui? Que possivelmente a graça já tenha chamado Paulo, e Paulo está fazendo o quê? Está resistindo. E Jesus fala: você só se fere resistindo à verdade que eu sou o Messias. Você só está se machucando. Agora, se você pegar uma tradução um pouco mais moderna, como a NAA, uma tradução, até que não é uma má tradução, essa expressão ela não vai estar na tradução. Ali no versículo 5, da NAA, vai estar o seguinte, né? E ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Toda parte é duro para te recalcitrar contra os aguilhões, até a parte que queres que eu faça é omitida da NAA. Ela é omitida,
porque em alguns manuscritos não tem, mas se você pegar, lá não precisa abrir, lá em Atos 22:10 e Atos 26:19, Paulo vai contar partes dessa experiência. Se você juntar essa experiência, toda essa experiência vai estar demonstrada aqui nesse acontecimento, onde Jesus fala para Paulo o seguinte: Paulo, você está sofrendo ao resistir a mim. Né? E qual é a resposta de Paulo, verso 6? Ele, tremendo e atônico, disse, e aqui tem que ser a primeira frase de todo crente: você se converteu? O que Paulo, a primeira frase, quando Jesus se apresenta para Paulo, é: que queres que eu faça? Isso é interessante. Eu me converti agora. Qual é a expressão moderna? Eu me converti agora, o que Jesus vai fazer por mim? Então, me converti agora, minha família, vai todo mundo se converter. Eu me converti agora, eu vou ganhar um emprego. Eu me converti, o que o Senhor vai fazer por mim agora? Qual é a frase de Paulo? Tá, Senhor, eu entendi que você é Jesus. E aqui ele já se converteu, porque ele chama o Jesus que já se apresentou de Senhor, e ele faz uma pergunta a Jesus: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? E aqui é interessante, o que nos mostra a dependência dos irmãos. O Senhor aqui podia ter falado tudo para Paulo, não podia? O Senhor não fala tudo para Paulo. Ele fala o seguinte: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu não vou falar diretamente para você o que você tem que fazer, porque ele vai usar quem para falar para Paulo? Um irmão. Olha que interessante. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele se converte, ele fala: tá, Senhor, o que eu faço agora? E Jesus não diz o que ele deve fazer. Ele fala: você vai esperar, e lá eu vou te orientar o que você vai fazer. Né? E aqui tem outro ponto interessante no verso 7. Os homens iam com ele, ficaram espantados, eles ouviram a voz, mas a ideia aqui de ouvir não é de compreender. Eles escutaram o estrondo, mas não viram ninguém. E Paulo se levanta, não abre os olhos, mas estava cego. E ficou então 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Só que aqui começa a introdução de um outro personagem na história, um irmão chamado Ananias. Isso eu acho muito importante. O grande apóstolo Paulo pergunta para Jesus o que ele deve fazer, e Jesus não diz o que ele deve fazer. Fala que alguém falaria para ele o que deve fazer. Paulo tinha que submeter-se à instrução cristã. O próprio Paulo, Paulo fala: o evangelho não foi de homem, foi direto de Cristo, sim, mas antes disso tudo ele tem que submeter à instrução cristã. Ele tem que submeter a alguém. O que ocorre é eu e Deus, acabou. Tá, Deus, o que eu faço agora? Eu me converti. Agora você vai esperar, porque alguém vai falar o que você vai fazer. Isso é interessante. Quem vai fazer? Não é Pedro que vai falar com Paulo, é um irmão até então desconhecido chamado Ananias, de uma igreja menor que Jerusalém, que é a igreja de Damasco. Né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E agora a gente vai até o verso 19, verso 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Alguns pontos importantes aqui. Aqui o Senhor aparece em visão para Ananias, o Senhor dá instruções a Ananias. E olha que interessante, como é que é muitas das visões modernas? Aí o Senhor me disse um negócio, olha, vai acontecer algo. Uma coisa, sempre vai acontecer algo. Isso aí não tem. Eu sinto, estou vendo um caixão. Estou vendo um caixão na cabeça da igreja, quer dizer que vai vir tragédia. Né? É uma coisa muito... Parece aqueles sonhos do jogo do bicho. Né? Eu sonhei com um galo. Então joga no galo. Né? Eu sonhei com coisa. Parece isso, né? Parece essas coisas. Eu não jogo no bicho, né? Porque meu pai era bicheiro, então, né? Eu sei dessas coisas. Né? Então, mas quando o Senhor fala, como é que o Senhor falou aqui? O Senhor falou com algo que não dá para entender? O Senhor falou para Ananias: olha, tu vai se levantar, tu vai a uma rua chamada tal,
na casa de uma pessoa tal, e lá vai ter uma pessoa tal que está orando, você vai falar com ele. Isso é muito interessante. O Senhor aqui, ele te revelou. Pastor, você crê que Deus pode falar com alguém? Claro que eu creio. Mas ele vai falar dessa maneira, ele vai ser direto. Ele vai dar as informações necessárias para tu cumprir o que ele tem que fazer. Ele não vai falar, olha, Deus me disse que a gente tem que orar, porque senão vai vir um negócio. Mas que negócio? Quando? Aonde? Como? Aqui é muito claro. Tem o Spurgeon conta uma coisa muito interessante. O homem chegou para Spurgeon e falou, Senhor Spurgeon, Deus me revelou que eu tenho que pregar na sua igreja. Spurgeon, que bom que Deus falou isso para você. Quando ele falar comigo, eu vou te chamar para você pregar. Aí Spurgeon fala, se Deus falou de você para alguém, espere que ele fale então desse alguém para você também. Por quê? Porque Deus não vai dar informação incompleta, né? Se Deus falou com o cara, depois Deus falou com o Spurgeon, legal. E aqui imagina só, Ananias, eu quero que você vai falar com uma pessoa que se converteu na cidade. Quem? Não sei, descobre. Aí não faz sentido. Então a revelação do Senhor, quando essas profecias, que você vê, a pessoa profetizou tal coisa, aconteceu, aí tu vai ver a profecia, é muito nebulosa, pode acontecer qualquer coisa. Deus está me dizendo que nessa década haverá uma tragédia, sério? Qual década não tem uma tragédia? Né? Quer ver? Eu vou profetizar, início do ano que vem acontecer alguma coisa, alguma tragédia. Todo início de ano tem isso, né? Sempre tem, e também tem no final, sempre tem. Então, quando Deus revelou aqui, falou diretamente com Ananias, ele foi específico. Tem uma rua chamada direita, você vai perguntar qual é a casa do Judas, porque tem um homem chamado Saulo, e nesse momento o Saulo está orando. E esse Saulo viu que você ia falar com ele. Não tem como não ser. Deus é muito específico, é assim que Deus faz. Quando Deus se revela, ao contrário do que a gente vê hoje, né, Deus vai se revelar de maneira decente, vai se revelar de maneira clara. E, obviamente, o que Ananias fez como um bom crente? Peraí, Senhor, peraí, Senhor, não é assim, Senhor. Olha o verso 13. O que a gente fala? Não, Senhor, claro, tô indo. O que Ananias fala? Senhor, o negócio aqui, eu escutei desse cara, eu escutei desse homem, pelo que eu sei, ele está matando todo mundo. É para mim lá mesmo, porque ele vem aqui e tem poder para prender todos os que te invocam. Foi o que o Ananias falou, é uma reação natural. Você tem uma pessoa perseguindo a igreja, uma pessoa matando um monte de gente, prendendo um monte de gente. Deus fala, olha, eu queria que você fosse falar com esse cara, porque ele vai se converter. Aí tu ia falar o que? Não, eu estou indo. Né? Imagina, você está lá, tem um local cheio de traficante, aí Deus fala, olha, eu quero que você vá lá, suba lá no morro e fala com tal pessoa. Mas Deus dá o endereço certinho, né? Aí você fala, Senhor, tem certeza, Senhor? Precisa mesmo? Né? A gente não ia fazer isso? Claro que a gente ia fazer isso. Agora, olha a resposta do Senhor. Ele simplesmente, ele fala, não, mas eu vou falar, não, olha só, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi ele. Então você vai, né? Você vai, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Agora, a parte que deve ter animado Ananias, talvez, verso 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aquele que fazia os crentes padecer, agora vai acontecer o que com ele? Vai padecer. Aqui Deus escolhe deliberadamente Paulo, não somente para pregar o evangelho, mas escolhe Paulo para que Paulo padeça. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E Paulo fala isso, que resta a ele cumprir as aflições de Cristo, né, pela igreja, não para a salvação, mas que ele sofrerá muito em benefício da igreja. E o que Ananias foi fazer? Ananias obedeceu, né? Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, e aqui é importante, muito importante, esse é o primeiro caso e único caso em que alguém põe as mãos sobre uma pessoa em Atos, e essa pessoa recebe o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, sem que tenha sido uma pessoa qual previamente os apóstolos impor as mãos. Só que tem uma coisa muito distinta aqui. Quem comissionou Ananias diretamente? O próprio Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo. Então, é uma coisa muito distinta que ocorreu aqui. E ele impõe as mãos, e aqui ele já tem Saulo como irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Então, olha só, ele está dando as informações para Paulo. Por quê? Para Paulo saber que de fato ele é Ananias, que de fato Deus falou com ele, né? Me enviou para duas coisas. Por que o Senhor envia Ananias a Saulo? Primeiro, para que Saulo volte a enxergar.
Deus podia ter curado Saulo imediatamente, né? Foi o próprio Deus que fez a cegueira, correto? Foi o próprio Deus. Só que o que acontece? Para que te tornes a ver, então, Ananias cura Paulo. Olha que interessante. Paulo submete, o outro irmão cura Paulo, né? E seja cheio do Espírito Santo. E aqui é interessante. Quando Ananias fala isso, impõe as mãos, o milagre foi um milagre instantâneo ou demorou pra caramba? O que diz o texto? E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantou-se e foi batizado. Os nossos irmãos presbiterianos, metodistas e luteranos, eles argumentam no verso 18 que Paulo foi batizado por aspersão, porque ele estava na cama. Só que eu pergunto para os irmãos, se fosse aspersão, por que Paulo tinha que se levantar? Não era só pegar e molhar um pouquinho na cabeça dele? E outra coisa, aqui há duas palavras aqui. O logo, imediatamente, coisas que aconteceram na mesma hora. O levantando-se não significa que o batismo foi naquela mesma hora. Por quê? E levantando-se foi ao trabalho. Porque não significa que eu cheguei ao trabalho na mesma hora. O levantando-se foi cozinhar. Quer dizer que a comida ficou pronta? O levantando-se aqui que ele se levantou e foi então ao local ao qual ele foi batizado. O local a qual ele foi batizado. Então, olha que interessante. Aqui Paulo foi batizado por aspersão porque ele estava deitado. Sim, mas ele se levantou. Se é para batizar alguém que está deitado, não precisa levantar. Só pegar um pouco de água e botar na testa. Não tem dificuldade nenhuma. Afinal, as crianças batizadas são aspergidas no colo. Então, aqui o batismo claramente indica a imersão também. Né? Se não foi imersão, para que se levantar? Né? Agora o verso 19. E tendo comido, ficou confortado. E se você pegar aqui no verso 9, fala que ele ficou quantos dias sem comer e sem beber? 3 dias. A Didaquê, que é um antigo documento cristão, diz que todo mundo que ia ser batizado, inclusive aquele que batizava, tinha que ficar 3 dias sem comer nada, em jejum. O que é uma clara demonstração que o batismo era feito por pessoas crentes. Afinal, quem deixaria uma criança pequena 3 dias sem comer? Um documento do ano 90, né? Do ano 90. Possivelmente João ainda estava vivo quando a Didaquê foi escrita. Eu concordo com tudo na Didaquê? Claro que não. Tem uma parte da Didaquê que fala que se não tiver água suficiente, joga água 3 vezes na cabeça. Então seria, não havendo água, você então poderia fazer isso. E não havendo água. Eu não concordo com a Didaquê, acho uma corrupção nisso, mas o fato é que na Didaquê já é demonstrado que é necessário a fé para isso. Aliás, eu só não coloco isso na igreja, ficar 3 dias em jejum, porque senão eu tinha que ficar também. Eu não quero ficar, né? Porque lá os pastores tinham que ficar 3 dias em jejum junto com o batizado. Imagina se tem batismo toda semana. Coitado, tu vai comer só 2 vezes por dia. Né? 3 vezes por semana, o pastor. Então, aqui possivelmente essa prática de 3 dias sem comer se origina da conversão de Paulo. Agora, ele esteve alguns dias com os discípulos em Damasco. Agora, isso é importante. Paulo se converteu, Paulo foi batizado, Paulo ficou sozinho. Paulo ficou com quem? Com os discípulos. Crente não fica sozinho. Eu me converti, ela é Jesus, e estou há 2 meses sem ir na igreja. Então, você não é crente, desculpa. Me converti, mas eu não quero ir para a igreja. Não é crente. Paulo se converteu, ele fica com quem? Com os discípulos. Fica com os discípulos do Senhor, porque a reação natural de um crente é se juntar a outros crentes. E aqui, Paulo, que já era um mestre em teologia, o que ele faz no verso 20? Verso 20 ao 30 agora. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé
Tomando-o consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanhar até Cesareia e o enviar a Tarso. E o verso 30, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Alguns fatos muito importantes aqui. Paulo se converte, e ele já tem um bom conhecimento, mas depois ele sai e fica anos trabalhando na sua teologia, mas ele se converte, e logo o que ele fazia, no verso 20? Ele pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Só que as pessoas, peraí, como é que ele está pregando? Sabe a pessoa que fazia tudo errado e se converteu e começou a pregar? O que é a reação natural das pessoas? Peraí, agora ele virou crente? Como é que ele está pregando agora? Ele não queria matar as pessoas? Aí, mas ele começou, verso 22, se esforçou muito e começou a ganhar na argumentação dos judeus, provando que Jesus era o Cristo. E qual é a reação dos judeus quando ele prova que Jesus era o Cristo? Verso 22, eles se convertem? Eles querem fazer o que com Paulo? Aquele que queria matar agora é vítima do mesmo sentimento. Aliás, vai ser muito comum na vida de Paulo, todo mundo querendo matar ele, né? Vai ser muito comum. Então, eles começam a pensar como vamos matar Paulo. Paulo descobre isso, né? E o que os discípulos fazem com Paulo? No verso 25, descem no cesto do muro. Por quê? Porque tinha provavelmente gente dos judeus vigiando para ver se Paulo ia sair da cidade. Se saísse da cidade, o que eles fariam? Iam matar Paulo numa emboscada no deserto. É o que eles fariam. Agora, ó a sabedoria. De noite os discípulos vão e descem Paulo no cesto sem ninguém ver, para Paulo sair. Confiar em Deus não é ser idiota. Confiar em Deus não é ser irresponsável, né? Eu confio em Deus, ok, não significa que eu não vou me preocupar com a minha segurança, não significa que eu não vou trancar a porta da minha casa, não significa que eu vou entrar no meio de um tiroteio. Uma vez numa novela da Globo, teve uma cena que estava tendo um tiroteio, aí tinha uma mulher na novela que era cristã, e por algum motivo eles acharam que os crentes fazem isso. Ela saiu no meio do tiroteio e começou a cantar lá a música evangélica da Aline Barros no meio do tiroteio. Ela morreu, é óbvio. Eu acho que a intenção foi mostrar que a gente é idiota, né? Porque quem que faz isso? Eu não faria isso, né? Quem aqui fica levantando um espeto de churrasco quando está caindo raio, né? É muito improvável que o raio lhe acerte, mas quem vai fazer isso? Eu não vou fazer isso, né? Não vou fazer isso. Então, aqui Paulo ele foi prudente. Olha, eles querem me matar, eu me converti, Deus tem planos na minha vida, só que eu também não vou ficar dando bobeira. Eu vou embora, né? E quando ele chega a Jerusalém, qual é a primeira atitude de Paulo ao chegar na igreja de Jerusalém? Verso 26. O que diz o texto? Ajuntar seus discípulos. A primeira coisa que ele tem que fazer quando se muda para uma cidade, procurar uma igreja. O que os crentes fazem? É a última coisa. Quando tudo estiver bem, tudo estiver correto, tudo estiver ajeitado, eu vou procurar uma igreja. A primeira coisa que Paulo fez quando chegou em Jerusalém foi se juntar aos discípulos. Quer dizer, ele procurou fazer isso, né? Os discípulos não quiseram, porque estavam com medo, mas ele procurou. E isso mostra novamente. A primeira coisa que Paulo fez quando se converteu foi procurar os discípulos. A primeira coisa que Paulo fez quando chegou em Jerusalém foi procurar os discípulos. Crente não fica sem igreja. Crente, se você se mudar, se você ir para qualquer outro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma igreja. Paulo fez isso, procurou se juntar aos discípulos. Paulo não era desigrejado, mas os crentes, porque assim, nós crentes, nós oramos para que as pessoas se convertam, né? A gente ora, mas quando elas se convertem, sabe o que ocorre muitas vezes? A gente não acredita que elas se converteram, né? O verso 26, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Não, a gente não acredita, porque aqui não é Damasco, aqui é Jerusalém. O que Paulo fez em Jerusalém? Devastou Jerusalém. Tive muita gente sair de Jerusalém. Aí os crentes que sobrou, o que eles falavam? A gente não acredita que Paulo é de... Paulo quer fazer, sabe o quê? Quer saber quem são os crentes para prender todo mundo. Só que teve uma pessoa aqui que foi usada por Deus para discipular Paulo. O verso 27 diz o seguinte: então Barnabé, tomando consigo, trouxe para quem? Olha a inteligência de Barnabé. Trouxe aos apóstolos. Por quê?
se os apóstolos recomendassem que Paulo era discípulo, quem é que iria duvidar? Então Barnabé é a mesma pessoa que quando Paulo expulsa Marcos da missão, eu não quero que Marcos venha de novo, porque Marcos já abandonou uma vez. O que Barnabé faz? Barnabé pega Marcos e vai trabalhar Marcos. Barnabé trabalha Marcos e Paulo. Barnabé é menos importante na história que Marcos e Paulo, mas Barnabé é o cara que vai trabalhar os dois, para que eles se tornem importantes. Então, Barnabé pega Paulo, e não é a primeira vez que ele faz isso, em Atos 11 vai fazer de novo, pega Paulo, né, e mostra que Paulo de fato se converteu. E Barnabé fazia o que com ele? Andava com ele em Jerusalém. Nem Paulo deixou de precisar de um cristão mais maduro que ele. Paulo precisava andar com um cristão mais maduro, que era Barnabé. E Paulo então falava ousadamente em nome do Senhor e disputava com os gregos, verso 29. Mas o que aconteceu depois que ele disputava com os judeus de fala grega? O que os judeus queriam fazer com ele? Matar, para variar, né? Aí o que os irmãos fizeram? Paulo, seguinte, ó, vai para a tua cidade, Paulo, né? Vai para a tua cidade. E qual é a consequência de Paulo ter saído? No verso 31, o que diz? O que as igrejas tinham? Paz. A pregação de Paulo era tão ousada que incitava os inimigos a serem contra a igreja. Então aqui, por que houve paz? No verso 31. Primeiro, porque o grande perseguidor se converteu. Segundo, que esse grande perseguidor convertido pregava de maneira muito ousada. Tu vê as cartas de Paulo como são. Isso incitava o ódio. Então aqui, digamos, foi um recuo estratégico. Paulo, ele ficou ali vários anos, tá? Fica ali vários anos em Tarso. Paulo, vai para a tua cidade, vai lá. E a gente não sabe o que houve em Tarso. Aparentemente nenhuma igreja foi fundada, nenhuma carta foi escrita em Tarso, nada. Foi um tempo de obscuridade de Paulo. Paulo ficou meio obscuro em Tarso ali. Mas o fato é que a igreja pede, Paulo, por favor, Paulo, dá para tu ir para a tua cidade? Porque querem matar todo mundo agora, Paulo. Aí quando Paulo vai para a cidade dele, a igreja tem paz, o que demonstra uma coisa. Nem Paulo está completo e maduro quando iniciou o ministério dele. Tinha que ter uma dosagem também, para ter o benefício da igreja. Você pega, por exemplo, João, no início, né, Samaria não se converte, ele fala, Senhor, você quer que a gente ore e caia fogo do céu para matar eles? João fala isso. Aí depois João, velhinho, filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus o Pai, Jesus Cristo justo. A gente vê essa diferenciação. Paulo, em Atos, fala, não é justo que Marcos venha conosco, aquele que nos abandonou outrora. Aí Paulo, o velho, fala o seguinte, olha, chama Marcos, que me é muito útil no ministério. A gente vê que ninguém está pronto, né? Paulo aqui estava pregando sinceramente de maneira ousada, disputava, só que a fé cristã não é só apologética, né? Aí ele não está tão maduro, olha, vai lá para Tarso. Aí em Atos 11, Barnabé chama Paulo, aí Paulo começa então a sua primeira viagem missionária no capítulo 13. E o que ocorre hoje? Uma pessoa famosa se converte, vira o quê? Vira pastor, vira pregador. Não pode. Não pode. O advogado se converte, ele acha que pode falar na igreja. Não pode. Não pode. Por quê? Porque nem Paulo foi assim. Paulo precisava andar com Barnabé. Então a gente vê a maturação de Paulo. Paulo ele se converte de maneira poderosa, gloriosa. Só que, mesmo que seja um grande testemunho, Paulo está pregando o evangelho, não está falando dele mesmo. E Paulo faz o quê? Ele precisa de tempo de maturação. Mesmo o apóstolo Paulo. Como nós não vamos precisar? Alguma dúvida? Não? Então vamos ficar em pé. Mas eu entendo, né, o pessoal aqui, o pessoal não acreditou que Paulo se converteu. Imagina só, a gente está lá no Afeganistão, na nossa igreja, aí o líder do Talibã se converte e quer ser membro, né? Imagina, né? Quem vai discipular? Eu não, vou dar irmãos hábios, Barnabés, projeto Barnabé, vamos encontrar um Barnabé na igreja para discipular o líder do Talibã. Ia ser mais ou menos isso, né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu amor, te louvamos, Senhor, porque temos a ciência, Pai, que o Senhor trabalha nos corações e qualquer pecador pode se converter, pois até mesmo o principal dos pecadores se converteu, que era o apóstolo Paulo, Senhor.
Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, amém.